Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para quem não me conhece. Nosso tema de vídeo de hoje é sobre cristianismo na Etiópia. Nós vamos falar um pouco sobre a Etiópia, país que fica na África Oriental, ali região conhecida como Chifre da África. Então, desde cedo, a Etiópia teve ligação, sempre teve estreita ligação com o cristianismo, desde o primeiro século de surgimento do cristianismo, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você conhece o nosso trabalho, nunca economize o seu like, inscreva no canal você que não é inscrito e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tá? Com mais pessoas, tudo bem? Então nós vamos falar sobre essa tradição hoje. Sempre que você compartilha os nossos vídeos com alguém, com seus amigos, com sua lista, com seu amigo cristão ou não cristão, ok? Porque aqui o nosso canal nós falamos sobre propósito de vida, cristianismo também. Nós falamos propósito de vida de um homem e de mulher que deseja ter uma vida relevante para mudar a sua geração, o seu tempo. E também nós falamos aqui de realidade de cristianismo no mundo todo, em todos os continentes, no passado, no presente e perspectiva para o futuro. Ok? Então, aperta o sininho, dá like, encaminha nosso vídeo para mais pessoas. Essa é a dinâmica do YouTube, ele entende que o nosso vídeo está sendo relevante, assim ele vai poder encaminhar nosso vídeo para mais pessoas, inclusive você. Toda vez que nós gravamos um vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Então, sem demora, vamos lá. Nós vamos falar de cristianismo na Etiópia. Bom, primeiro nós gostaríamos de dizer o seguinte: por que nós estamos falando de cristianismo na Etiópia? Etiópia sempre esteve ligado à história do cristianismo, desde o surgimento do cristianismo ali em Israel, ok? Desde o primeiro século, Etiópia esteve ligado ao cristianismo. Conta-se na tradição que Etiópia, quem evangelizou Etiópia, quem levou o evangelho para a Etiópia, foi o apóstolo Mateus e Bartolomeu. Ok? A tradição da igreja diz que o Mateus e Bartolomeu, indo para aquela região, evangelizou também Etiópia, tudo bem? Tanto Bartolomeu, apóstolo Bartolomeu, como Mateus. Mas, oficialmente, o cristianismo vai ser implantado definitivamente na Etiópia quando o bispo de Alexandria, que é conhecido como Santo Atanásio, de Alexandria, ele vai nomear um famoso bispo chamado Frumentius, e nomeia ele para ele conduzir a igreja na Etiópia. Ok? Alcançado pelo cristianismo, agora, Santo Atanásio de Alexandria, ele vai nomear o bispo, vai consagrar e nomear o bispo Frumentius para começar a conduzir o cristianismo nesse local. Ok? Então, gente, como vocês veem, Alexandria, na África, foi o primeiro país cristão. Ali disse que o apóstolo João Marcos, ele começa a trabalhar de evangelização na Alexandria, ali no Egito. Então, o bispo de Alexandria vai nomear o novo bispo agora para a região de Etiópia para conduzir o trabalho cristão nesse lugar, ok? Ou seja, a Etiópia sempre esteve ligado a patriarcado de Alexandria. Alexandria tinha um patriarcado, que é o Santo Atanásio. Santo Atanásio, a tradição católica chama ele de Santo Atanásio, nós chamamos ele de Atanásio de Alexandria. Ele então que vai conduzir trabalho nessa região da África toda, ok? Começando a partir do Egito, onde ficava o patriarcado, e ali ele vai conduzir os trabalhos. Então ele nomeia o bispo Frumentius para conduzir trabalhos cristãos na Etiópia, ok? Essa é a tradição da igreja que fala assim. A Etiópia é chamado de reino de Aksum, ok? É chamado ali reino de Aksum. Mais ou menos no ano 330, no século III, o Império Aksum então vai se converter ao cristianismo, fortemente ao cristianismo, sob comando do bispo Frumentius, que foi consagrado e enviado então para o reino de Aksum, que é hoje Etiópia, ok? Etiópia, bora lá. Bom, a tradição de cristianismo da Etiópia não é só durante esse tempo. No passado, existe a ligação muito forte do reino de Aksum com Israel. Conta-se a tradição etíope de que a rainha deles, que eles chamam de Maqueda, a Bíblia chama Maqueda de rainha de Sabá, que ele se encantou com a sabedoria de Salomão, ele se encantou com a riqueza de Salomão e a presença de Deus que existia na vida de Salomão. Então ele se encantou muito porque a fama de Salomão tomava conta de todo o Oriente Médio, do mundo inteiro, de que Salomão era um rei rico, um rei sábio,
um rei famoso, um rei que conduzia como ninguém o seu reino. Tinha sabedoria, riqueza, e a presença de Deus era tal na vida de Salomão que nenhum outro rei pôde resistir. Então ele decidiu se organizar e ir fazer visita ao rei Salomão, ok? Conta-se isso na Bíblia, ok? A tradição da igreja etíope confirma isso e diz o seguinte, só que eles não chamam de rainha de Sabá. A tradição etíope chama a rainha de Sabá de de Maqueda, ok? Maqueda. Então a rainha Maqueda acabou ficando tão amigo de Salomão, tão íntimos, que eles tiveram um filho chamado Menelik I. Então Salomão e rainha de Sabá, que a tradição etíope chama de Maqueda, conta-se a história de que eles tiveram um filho chamado Menelik I. Depois que a rainha Sabá morreu e tal, Menelik I se tornou homem e assumiu o reino. Então, conta-se que chegou um determinado momento que Menelik I, filho de Salomão, com a rainha de Sabá, ou seja, a rainha Maqueda, decidiu criar uma caravana, levantou uma caravana para ir visitar o pai em Israel. Então foi para Israel, visitou o pai, ficou ali muito bom tempo, mas como a tradição de Israel sempre conta que a presença de Deus que fez o pai, Salomão, ser aquilo que ele é, então ele arquitetou ali um jeito e roubou a Arca da Aliança, conta a tradição, tá? Não estamos dizendo aqui que é fato. Conta-se a tradição da Etiópia de que Menelik I, ficando ali em Israel, convivendo ali com o pai, conhecendo a tradição reino do pai, então, voltando para a Etiópia, que era reino dele, ele roubou, então, a Arca da Aliança, criou uma outra arca, uma réplica, e deixou Israel e fugiu com a arca verdadeira, original. Tanto é que, impressionante, tanto é que na Etiópia existe um templo lá hoje, onde nem o imperador da Etiópia, no passado nem no presente, pode acessar. Tem sempre um guardião, nesse lugar, nessa igreja, onde a tradição diz que a arca está guardada até hoje. Ninguém pode entrar. Só um guardião que fica lá a vida inteira, ele não faz mais nada da sua vida, a vida dele é ficar lá como sacerdote guardião dessa Arca da Aliança. E ninguém pode ter acesso, só o sacerdote escolhido de geração após geração. Inclusive, só outra pessoa pode acessar esse lugar, só outra pessoa pode acessar esse lugar quando morre o outro. Então ele assume e a vida dele inteira é só guardar essa arca. Ninguém pode entrar, ninguém pode ter acesso. Essa é a tradição da igreja da Etiópia. Então, a igreja da Etiópia, ou seja, país conhecido como Etiópia, sempre teve ligação com Israel muito antes do cristianismo. Muito anos, há 1000 anos, quase 1000 anos, desde Salomão, muito mais, sempre teve tradição de etíopes, ok? Visitar Israel, sempre esse encantamento, inclusive com a sua rainha de Sabá, conhecida como rainha de Sabá. O nome dela é Maqueda, segundo a tradição etíope, ok? Então, com o cristianismo, vai fortalecer, porque os apóstolos, como nós acabamos de falar, estou só repetindo para isso ficar na nossa memória, Mateus, apóstolo Mateus e Bartolomeu conta a tradição que foram eles que chegaram nessa região levando o evangelho de Cristo, ok? Então, com isso, vai se fortalecer mais essa tradição cristã, ok? Bom, razão pela qual, contando essa história, razão pela qual, hoje ainda você tem um grande número de judeus na Etiópia. Na década de 70 e 80, muitos deles tiveram que voltar para Israel. Muitos deles foram para Israel, porque eles se apresentaram para o reino de Israel, que a tradição, inclusive, eles chegaram a preservar 100% da tradição de Israel. Eram diferentes tribos que foram para lá, foram espalhados também com o fim do reino do norte. Muitos se refugiaram lá na Etiópia e criou-se uma comunidade enorme de judeus, que na década de 70 e 80, um grande número vai imigrar para Israel com anuência, exatamente com apoio do governo de Israel, porque fizeram testes de tradição, de língua, até teste de DNA comprovou que eram descendentes exatamente do povo de Israel. Então um grande número voltou para Israel. Ainda hoje tem um grupo lá, descendente de Israel, principalmente aqueles que guardam a tradição da Arca da Aliança, enfim, dessa tradição que eles sempre guardaram, ok? Então, e como é que está hoje a religião cristã, principalmente a religião evangélica na Etiópia?
Bom, os evangélicos, principalmente, como o cristianismo tradicional, ortodoxo, hoje o mais forte é ortodoxo, tá? Cristianismo ortodoxo ligado à igreja copta de Egito, essa tradição antiga, eles preservaram ainda esse cristianismo ortodoxo ligado à igreja copta de Egito, ok? Mas, depois de muito tempo, tem implantação de igrejas católicas, igreja evangélica, que vai chegar ali na Etiópia. Só que, no século VIII, vai chegar um grupo enorme e vai criar uma influência enorme de islâmicos. Os islâmicos vão chegar na Etiópia no século VIII, lembra? Muito antes, logo no primeiro século, vai chegar mais ou menos no século III, vai chegar a cristianismo, ok? No primeiro século, e até século V mais ou menos, até terceiro século, perdão. E no século VIII chega então os islâmicos, que vai expandir e vai dominar toda aquela região. E ainda assim, quando chegaram de islâmico, então, eles toleraram a tradição que já havia se instalado muito antes de evangélicos, ok? Então, muito antes de islamismo. Então, eles conviveram com a igreja católica, a igreja copta e tal, e depois, muito tempo depois, chega missionários evangélicos que se instalaram também ali. Mas, hoje, a relação com a igreja islâmica, aliás, com tradição islâmica, é muito complicado, de hostilidade. Nós sabemos que a igreja cristã e a tradição islâmica, praticamente nos países da África, Oriente Médio, meio que é incompatível. Não vamos dizer compatível, mas sempre existiu a intolerância, ok? Principalmente os islâmicos não toleram religião cristã. Então, eles começaram a perseguir. Hoje, na Etiópia, existe uma tradição muito forte de perseguição da igreja evangélica ali, igreja cristã de forma geral. Então, a perseguição religiosa aos evangélicos na Etiópia, cristãos de forma geral, recentemente tem acontecido fatos ali de perseguição, de queima da igreja, coisas muito sérias. Vários deles foram presos, por exemplo, esses cristãos, muitas vezes são presos, assim como uma liderança local foi feito prisioneiro há pouco tempo. Ok? Notícias dão conta, inclusive, missões, portas abertas, têm dado conta de que lideranças cristãs sempre são presos ali, cristãos são perseguidos na Etiópia, ok? Então, tudo como parte de uma ação da autoridade local para impedir o crescimento da igreja cristã. Está avançando a igreja islâmica, fundamentalistas islâmicos, enfim, onde tem avançado o islamismo, sempre tem criado dificuldade para que cristãos avancem, ok? Então, segundo a informação da organização Portas Abertas, gente, a prisão dos evangélicos se dá porque a religião deve ser exclusiva da igreja ortodoxa. Como a igreja ortodoxa e católica são tradicionais, chegaram muito antes da igreja chegou muito antes da tradição islâmica nesse local, normalmente eles permitem que a igreja ortodoxa ou católica funcione, mas a igreja evangélica eles não permitem, ok? Eles sempre estão perseguindo, inclusive os evangélicos também encontram às vezes perseguição, encontram às vezes a dificuldade com a igreja ortodoxa nesse lugar, tá? Então eles entendem que nos lugares estratégicos no máximo que pode operar ali são igrejas ortodoxas que não são islâmicas, tá? O resto tem uma forte influência islâmica, então são extremamente perseguidos, missionários evangélicos e outras denominações recentes que se instalaram na Etiópia, ok? Então, assim é a realidade na Etiópia, ok? Lembrando que a Etiópia, desde o primeiro século, é uma nação que sofreu forte influência islâmica, aliás, forte influência cristã, sob comando da igreja copta, ok, da Alexandria, e católicos que se instalaram ali. Muito tardiamente vai chegar então a igreja islâmica, povos islâmicos, e depois, por último, chega a igreja evangélica então para se instalar ali. Então a história é que sempre na Etiópia, por ser massivamente hoje islâmico, eles perseguem fortemente a igreja evangélica, igrejas cristãs de forma geral, ok? Então, razão pela qual nós estamos fazendo esse vídeo é que a Etiópia sempre esteve ligada ao cristianismo, sempre esteve ligada à tradição de Israel em termos, ok? Em termos de religião, tá bom? Você que nos assistiu até aqui, aperta o sininho, dá like e encaminha esse vídeo para mais pessoas, ok? Assim o YouTube vai poder nos recomendar para mais pessoas. Sem esquecer,
Olhe também para a igreja da Etiópia. Cristãos estão chegando ali, se instalando, missões, que sempre está procurando se instalar não só na Etiópia, como ali no Oriente Médio e também Norte da África, que hoje é massivamente islâmica. Deus te abençoe, aperte o sininho, dá like, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas e até mais.